Olá, querido! Nós estamos estudando o processo de formação do modo de produção capitalista. Modo de produção é um conceito formulado por Karl Marx que nos permite descrever as características de uma época de maneira integrada, ou seja, enxergar um momento histórico na sua totalidade. Isso quer dizer enxergando os aspectos econômicos, as relações sociais, as instituições políticas e os elementos ideológicos integrados num todo. Mas num todo, num sistema em que o modo de produzir, quer dizer, as relações econômicas e sociais, acabam sendo determinantes, fundamentais para entender todas as outras características daquela época. Ora, o modo de produção capitalista nasceu a partir da crise do mundo feudal que está se dando no fim da Idade Média. A partir do fim da Idade Média, o sistema feudal entra em decadência e vão nascendo os elementos típicos do capitalismo. No fim da Idade Média, esses elementos recém vão aparecendo na Europa, mas ao longo da Idade Moderna eles vão se afirmando. Ao longo da Idade Moderna, durante a fase da Revolução Comercial, do capitalismo comercial e manufatureiro, como se diz, esse processo de transição da economia feudal e da sociedade medieval para a economia capitalista, para a sociedade burguesa, vai ganhando impulso, vai ganhando força. Sim, o comércio já vinha se desenvolvendo na Europa desde o fim da Idade Média. Desde a época das Cruzadas, renasceu o contato com o Oriente, o comércio de especiarias controlado pelas cidades italianas no mar Mediterrâneo. Esse comércio logo vai avançando no continente. Surgem as feiras, elas intensificam as trocas comerciais, algumas delas se tornam permanentes e originam novas cidades, quer dizer, junto com o comércio, as cidades vão renascendo na Europa. E junto com o comércio e as cidades, uma nova classe social vai nascendo, a burguesia. Só que na Idade Moderna, esse processo se acentua, se acelera, ganha força, especialmente com um episódio conhecido como as grandes navegações, os grandes descobrimentos, ou seja, a expansão marítima, comercial e colonial da Europa. As monarquias que se firmaram primeiro na Europa, Portugal e Espanha, se lançam na dianteira nesse processo, em busca de novas terras, em busca de fontes de ouro e prata, em busca de novos mercados onde se pudesse fazer comércio. Sim, é a partir da época da expansão marítima, comercial e colonial, ou seja, da era das grandes navegações, que a Europa vai estabelecendo contato com as outras regiões do planeta, uma estrutura econômica que vai vinculando todas as partes do mundo através do comércio. Aqui estão as origens, os primeiros passos daquilo que a gente chama de globalização. A gente fala de globalização como se fosse um fenômeno recente, algo típico, né, do capitalismo da nossa época, mas na verdade é um processo que vem se construindo ao longo de 5 séculos. Se eu entendo globalização como uma estrutura econômica que vincula, integra, articula as várias partes do mundo numa grande estrutura econômica, então é aqui que a globalização ensaiou seus primeiros passos. Verdade que a partir da Revolução Industrial no século XVIII, com a revolução nos transportes e das comunicações, esse processo vai ganhar velocidade. E também é verdade que no século XX, com o desenvolvimento das telecomunicações, com a comunicação via satélite, com as redes de computadores, esse processo se acelerou extraordinariamente. Mas, repito, não é algo que venha se desenvolvendo ou venha sendo construído a partir de um momento recente, é algo que vem, eu te disse, desde o fim da Idade Média, que ganha impulso ao longo da Idade Moderna e no mundo contemporâneo vai espalhando a influência do capitalismo em direção a todas as partes do mundo, integrando mesmo as estruturas econômicas. Integrando de uma maneira desigual, também não vamos nos iludir, impondo o domínio da Europa sobre outras partes do mundo. Aqui, por exemplo, nesse episódio que a gente está chamando de expansão marítima e comercial, está começando um processo violento de saque, pilhagem, exploração, espoliação sobre povos e riquezas de todas as partes do mundo por parte dos europeus. Basta a gente pegar algumas evidências disso. Por exemplo, civilizações inteiras vão ser dizimadas e destruídas aqui na América com a chegada dos europeus para que eles pudessem se apoderar do ouro e da prata que eles encontraram aqui. Culturas, civilizações inteiras vão ser destruídas na Ásia com a chegada dos europeus. Milhões de africanos vão ser escravizados, arrancados da sua terra natal e jogados a trabalhar em plantações e minas para enriquecer a Europa que acumulava riqueza ao longo dessa época. Sim, esse é o principal traço dessa etapa em que o capitalismo vai se afirmando. A gigantesca acumulação de riquezas que se dá na Europa. Graças ao comércio, graças à exploração colonial, graças ao tráfico negreiro, graças à pilhagem, ao saque, à exploração de povos e riquezas de várias partes do mundo. Eu te falei que o custo, né, humano disso é extraordinário, com a destruição de civilizações, com a escravização de dezenas de milhões de seres humanos. E na própria Europa o processo também é violento. Porque para o capitalismo se afirmar na Europa é preciso, por um lado, que uma economia de mercado vá se afirmando. Ok. Mas ao mesmo tempo o capitalismo supõe também uma nova forma de produzir a riqueza, o trabalho assalariado. Sim, mas para as pessoas se disporem a vender sua força de trabalho em troca de um salário que normalmente é pequeno, é porque elas não têm outra maneira de garantir seu sustento. Ou seja, aquilo que gera riqueza, terras, fábricas, fontes de energia, foi se concentrando, foi virando propriedade de uma classe que é a burguesia. De modo que para o resto da população, numa economia de mercado, se tu não tem nada para vender e não tens outra maneira de garantir seu sustento, vais vender a última coisa que te sobrou, tua capacidade de trabalho.
Então, aí se combinam os três elementos, a economia de mercado, o trabalho assalariado, a propriedade privada dos meios de produção. É ao longo dessa época que esses três elementos básicos do capitalismo vão se combinando, vão se articulando e vão se afirmando. Se dá uma enorme acumulação de riqueza, a gente diz acumulação primitiva, e o termo primitivo aqui significa duas coisas. Primeiro, que pela primeira vez está se dando em escala gigantesca a acumulação de riquezas nas mãos de uma classe social numa parte do mundo que é a Europa. Mas o termo primitivo aqui se refere também aos métodos brutais em que esse processo se desenrola. Seja, eu disse, a destruição de civilizações, a escravização de populações inteiras e mesmo na Europa, o processo de expulsão dos camponeses da terra, por exemplo, ou o processo de exploração nas fábricas que estão nascendo nessa época, também é um processo violento que vai separando os trabalhadores dos instrumentos e meios necessários para garantir seu sustento. A expulsão em massa dos camponeses, o que acontece com essa gente? Se transforma em mão de obra barata nas cidades. Ou vão perambular pelas estradas em busca de um pedacinho de terra, ou vão mendigar nas cidades em troca do seu alimento e do seu sustento imediato. O fato é que tem um processo violento de apropriação de tudo aquilo que gera riqueza. E isso inclui não só um drama, te disse, na própria Europa, para a sociedade que vive, a violência desse processo de concentração da riqueza, mas mesmo na relação que os europeus estão estabelecendo com povos em outras partes do mundo, normalmente calcada pela dominação, pela escravização ou então pela violência sistemática, como aconteceu, por exemplo, com as populações indígenas na América, incluindo as populações brasileiras. Repara no caso do Brasil, estima-se que quando os europeus chegaram aqui, existiam de 4 a 5 milhões de índios vivendo nesse território que a gente chama de Brasil. Hoje, eu disse, existem algumas centenas de milhares, eu disse, mesmo assim, um processo, né, de descaracterização, de tomada de suas terras, de opressão, inclusive, contra essas populações que lutam para preservar sua identidade, o pedaço de terra e o modo, assim, em que eles desenvolveram sua cultura e suas tradições. O fato, querido, é que ainda não terminou esse processo violento, vamos dizer assim, de difusão do capitalismo, das suas práticas e de destruição dos modos em que viviam essas comunidades em outras partes do mundo. Sejam as comunidades primitivas aqui na América, sejam aquelas civilizações que a gente encontra lá na Ásia, sejam as populações africanas escravizadas nesse processo violento, então, de formação do capitalismo. A acumulação primitiva e, ao mesmo tempo, os mercados se expandindo e formando, como eu te falei, um mercado de proporções globais, ou seja, em escala planetária. Vai se dando na Europa a passagem da produção artesanal para o desenvolvimento das primeiras fábricas, e isso é importante, querido. Por quê? Porque nessas manufaturas, mais tarde, aparecem as máquinas, elas são introduzidas nessas manufaturas, e aí nós estamos chegando na época da Revolução Industrial. E com a Revolução Industrial, a consolidação definitiva do modo de produção capitalista. É ao longo, então, da Idade Moderna que todos os elementos típicos do capitalismo vão se combinando e vão amadurecendo, olha só. Vai se completando a passagem do trabalho servil para o trabalho assalariado, ou seja, por essa nova forma de produzir a riqueza e de explorar o trabalho, que é típico do capitalismo. E as práticas mercantilistas, estimulando o comércio, a acumulação de ouro e prata na Europa, a preocupação com uma balança comercial favorável, com práticas protecionistas, enfim, esses mecanismos, essa política econômica vai impulsionando o desenvolvimento dessa nova realidade econômica, dessa nova estrutura econômica e social na Europa, enquanto a burguesia vai se apropriando de tudo aquilo que gera riqueza, e aí vai se completando a articulação dos três elementos, propriedade privada dos meios de produção, economia de mercado, trabalho assalariado. A combinação desses três elementos gera o que a gente chama de capitalismo. Ele vai se afirmando ao longo dessa época. Quando a gente entra na idade contemporânea, com a Revolução Industrial, o capitalismo se afirmou de vez como modo de produção e deixou para trás definitivamente o modo de produção feudal.